É um verdadeiro privilégio ter em minhas mãos a Apologia de Sócrates. Esse livro, que é fruto de uma das mentes mais brilhantes da história da humanidade, que foi Platão. Mas a gente já falou bastante de Platão e Sócrates no último vídeo, então se você não viu ainda, vai lá ver que, enfim, você vai ter uma introdução bem mais interessante a esses autores, né? Enfim, Sócrates não é bem um autor na medida em que ele não se utilizava, né, da palavra escrita, né, ele não escrevia os livros, né, exatamente porque a sua filosofia oral constantemente poderia, né, ser reformada, poderia ser aperfeiçoada. Né, um livro ele se perpetua com palavras mortas. Né? Então, enfim, a gente conversa bastante sobre isso, né, no último vídeo. Então, vamos aqui realmente para a Apologia de Sócrates, esse sim que é um livro vivíssimo, escrito em palavras mortas, né, que é um legado verdadeiro ali para a história da humanidade. Acredito que vocês ainda estejam com o Eutífron bastante fresco na cabeça, mas vou fazer só um pequeno resumo para dar esse sentido de continuidade, na medida em que a Apologia de Sócrates é como que essa sequência de Eutífron. Pois bem, Sócrates estava lá no pórtico do rei, se encontra, né, com esse homem Eutífron, e os dois se contextualizam, né, informando que, né, tanto um quanto o outro estavam ali com uma presença judicial, né, em suas vidas, né, Sócrates sendo processado e Eutífron iniciando um processo. Né, Eutífron acusava o pai de homicídio e Sócrates, né, estava sendo denunciado por corromper a juventude e inovar em matérias de religião, né, não acreditar nos deuses da cidade e propor novos deuses, enfim, essa questão dos deuses é bastante contraditória. Né, o próprio Sócrates fala que, né, os seus acusadores, na mesma medida em que diziam que ele não acreditava nos deuses, falava ao mesmo tempo que ele inventava novos deuses junto aos deuses que já existiam. Assim, era uma certa incongruência. Né? Sócrates ele é bastante crítico com relação aos seus acusadores, principalmente Meleto, né, dizendo que, olha, Meleto, acho que nem você acredita no que você está falando, porque você está, obviamente, se contradizendo. Eu não tenho nem que utilizar muito aqui na minha ironia, né, socrática, né, dessa minha prática retórica que busca desconstruir verdades mal construídas. Eu nem preciso fazer muito isso, porque você fez uma acusação tão horrorosa, você é uma pessoa que tudo indica seja tão burra, né, que você mesmo não consegue manter a consistência né, da sua acusação. Mas, pois bem, essas eram as acusações que levavam Sócrates à justiça. Então, ele se apresenta, né, aos seus juízes, eram 501 juízes, tá? Não é esse juiz, né, essa pessoa que a gente cria aí no sistema judiciário atual, togado, todo imponente, era algo mais próximo de um júri. Né? E desses 501, ele buscava em alguma medida convencê-los, né, de sua inocência, mas acho que muito mais do que isso, muito mais do que uma defesa de Sócrates diante de seus juízes, a gente encontra aqui uma verdadeira defesa, uma apologia da filosofia. E a realidade da defesa da filosofia acima da defesa da pessoa individual de Sócrates é para mim inquestionável. É verdade que já muitos estudos foram feitos a respeito disso, sobre a própria categorização da apologia de Sócrates enquanto um gênero literário, né, enquanto uma ficção poética realizada por Platão em defesa da filosofia. Outros que consideram muito mais um discurso judiciário, não logos de Nikos. Me desculpem pelo grego, mas enfim, seria ali a categorização aristotélica, né, desse discurso judiciário, que busca ali pelo momento oportuno, né, realmente pela efemeridade, né, dos efeitos pretendidos, somente fugir da acusação momentânea, e não essa perpetuação da defesa de uma filosofia. Enfim, a gente tem esses diversos pontos que são colocados, mas eu tenho aqui para mim que, de fato, ele quer se absolver em alguma medida, mas, acima de tudo, ele pretende a defesa da filosofia diante, né, dessas verdades repletas de vaidade das autoridades do seu tempo. E eu considero que o depoimento de Xenofonte, que também tem aí em suas obras um retrato ali desse julgamento de Sócrates, por meio de suas fontes ali que ele se utiliza, salvo engano, Hermógenes, ele reafirma em grande parte aquilo que já está na Apologia de Platão. Né? Isso para mim é uma prova de que grande parte do que está ali na obra platônica não é totalmente uma ficção, uma poesia, né, que visa essa apologia filosófica, mas sim a realidade do julgamento de Sócrates, que foi um homem que viveu e morreu pela filosofia. Né? Então, se ele entendia que a morte não poderia ser entendida ali pela capacidade humana como um mal, e nem necessariamente como um bem, mas ou um ou outro, não se sabe ao certo qual é a realidade, ele não ia temer a morte, mas ele ia se entregar a ela com esperança. Né? E isso traz para ele
uma situação ali que ele se apresenta aos juízes com muita coragem. E ele consegue fazer o seu discurso sem gaguejar, sem pestanejar. Ele sabe exatamente o que dizer e sabe se defender muito bem, defendendo principalmente aquilo que ele entende como a necessidade, né, da sua apologia, que é o verdadeiro, o pleno, universal, a filosofia. Né? Ele fala que, poxa, se eles condenassem não a morte, mas a simplesmente viver sem filosofar, então isso para ele é a mesma coisa que morrer. Ele preferiria morrer 1000 vezes do que viver sem a filosofia. Né? E ele próprio entende essa filosofia como um caminho para a morte. Né? A filosofia é um caminho para o eterno e universal, e a morte é essa eternidade, seja uma eternidade de nada, o que seria uma visão mais pessimista, ou uma eternidade junto àquilo que é de fato a plenitude, né, da vida humana, junto à alma que seria eterna. E é verdade que Sócrates utilizava de uma retórica fina, bastante eloquente, quase aristotélica, para buscar em alguma medida o convencimento daqueles 501 juízes. Mas a verdade é que muito mais do que a busca por uma verdade relativizada como a dos sofistas, que queriam um convencimento a todo custo, independente do ponto defendido, Sócrates queria realmente expor a verdade, aquilo que aconteceu, como aconteceu, e em defesa sempre dessa virtude. E aqui eu quero aproveitar para exaltar o fator da ética na filosofia de Platão, porque muito importante é entender que a filosofia, mais do que só buscar o conhecimento, entende essa busca pelo conhecimento como um caminho para a virtude, para o bem. E desse modo, o filósofo, que muito mais do que só alguém que pensa, é aquele que age bem e age com justiça, e tem toda a sua conduta pautada nesse estilo de vida que é a filosofia. E a apologia é muito importante para entender isso, porque Sócrates, mesmo diante de um juízo de vida ou morte, ele não abre mão dos seus conceitos e da sua ideia de como é certo viver a vida, ou seja, por meio da filosofia, e buscando no caminho desse conhecimento a virtude, o bem, né, nisso que é de fato um caminho para a morte, da realização da sua vida por meio da filosofia. E eu acho que mesmo uma das falas de Sócrates, após saber da sua condenação, né, a gente sabe que Sócrates será condenado à morte, isso não é um spoiler, né, de um fato acontecido há mais de 2.400 anos atrás, né, ele diz para o juiz como que reafirmando, né, esse sentido perene da sua defesa, que transcende a própria, como eu disse, efemeridade dos efeitos pretendidos, que seria de um discurso judiciário meramente voltado à defesa da pessoa, do corpo perecível. E assim ele diz: não me parece decoroso implorar ao juiz e alcançar a absolvição por meio de súplicas, em vez de instruí-lo e convencê-lo. Ou seja, não quero te convencer de uma verdade imediata, mas quero que você saiba a verdade e com isso você pratique a justiça. Aqui ele traz para o juiz a própria ideia central da filosofia. E em defesa desse ponto, vou trazer aqui alguns trechos também da obra de Xenofonte que reafirmam a perenidade da defesa de Sócrates, que é corroborada junto, né, à apresentação aqui dada por Platão. Pois bem, a gente encontra aqui em Xenofonte o trecho inicial dizendo o seguinte: dentre os fatos concernentes a Sócrates, um há que me pareceu digno de transmitir-se à memória: sua determinação, quando submetida a julgamento, no tangente à sua apologia e sua morte. Outros, é verdade, trataram do assunto e disseram da nobre altivez de sua linguagem, aqui um pouco daquela retórica, de sorte que não há questionar este ponto. Mas, porque Sócrates preferiu a morte, eis o que não fizeram ver claramente, parecendo haver certa desrazão na altura de suas palavras. E aqui a gente volta ao ponto da defesa daquele ideal de que não se teme a morte, inclusive porque não se sabe exatamente se ela é um mal ou um bem. Né? E, mais uma vez, a filosofia como um caminho para a morte. E aqui a gente tem um trecho um pouco mais à frente, né, na obra de Xenofonte, falando: por que te espanta se julgam os deuses mais vantajoso para mim deixar a vida desde já? Não sabes que até o presente humano algum viveu melhor que eu? É-me agradável ter vivido toda a minha vida na piedade e na justiça. Ou seja, né, o filósofo verdadeiro é aquele que vive num caminho para a virtude. Pois bem, a gente tem um cosmos em devir, que é a imagem de um ideal superior, como que a reflexão imperfeita de um ideal perfeito. Isso fica bem entendido, juntamente com o ideal da filosofia como um meio de vida, um caminho para a morte, que se guiou a todo tempo em busca da justiça, da plenitude e do bem. E com isso a gente consegue entender o modo com que Sócrates via sua própria vida enquanto esse contínuo ato de filosofar, buscando, de fato,
aquilo que é a verdade. Para ele, isso era um desígnio inclusive divino, dado a ele, né, a partir de um oráculo que revelou para si uma verdade divina, de que Sócrates era o mais sábio de todos os homens. E ele se questionando como poderia ele, que era tão ignorante, ser o mais sábio de todos os homens, passa a sua vida, né, nesse contínuo descobrir, né, esse contínuo desvelar da obscuridade das verdades que a ele não tinham sido reveladas. A ele, que era o mais sábio de todos os homens, como ele conseguiria chegar realmente a um ponto minimamente satisfatório. Né? E esse é o contexto a partir do qual a gente consegue entender o porquê Sócrates prefere defender a filosofia antes mesmo da sua própria vida. E ele se entrega à morte sem qualquer problema, sabendo que ele viveu exatamente do modo com que ele achava correto. Agora, terminada essa apresentação, a gente pode de fato começar a obra. E é interessante como Sócrates se apresenta diante dos juízes, já dizendo que ele próprio já estava quase convencido de que era culpado, que realmente tudo aquilo que diziam sobre ele nessa campanha de difamação que já durava muitos anos, para ele mesmo já tinha quase se tornado realidade. Haja vista a quantidade de pessoas que contra ele realizavam, né, essa dita campanha de difamação. Né, mentiam a respeito de si, principalmente porque se sentiam descontentes. Afinal de contas, Sócrates era aquele que desconstruía os que eram tidos como grandes sábios do seu tempo. E a primeira mentira que ele faz questão de abordar é com relação à sua capacidade retórica, em que se diz que Sócrates era capaz de fazer mesmo com que o pior argumento se tornasse o melhor. Assim ele fala: mas em tão grande número de mentiras, uma particularmente me deixou estarrecido, que deverias ter cautela para eu não vos enganar por ser muito hábil orador. E aqui Sócrates parece ter se sentido especialmente ofendido, porque foi comparado aos sofistas, que eram aqueles mestres, né, na arte da persuasão, que normalmente em troca do dinheiro, né, eles realizavam, né, essa defesa de qualquer verdade que seja. Eram profundos relativistas, não entendiam a existência de uma verdade plena e universal, e muito menos da virtude. Para eles, virtude era algo como que contextual que poderia ser ensinado. Ora, mas se de fato Sócrates superava os maus argumentos, não é para que eles se tornassem bons argumentos, verossímeis e úteis à persuasão, mas sim ele destruía aquilo que ia ao caminho da mentira para buscar a verdade. E tanto é assim que muitos dos diálogos que Sócrates é, né, o condutor, né, da conversa, terminam em aporia, ou seja, não tem ali uma definição. Ele simplesmente conseguiu tirar do caminho ali da sua investigação aquilo que era falso, mas não necessariamente chegou à verdade. E como não há ludibriar ou enganar por meio de um discurso que seja direito, realmente pautado por aquilo que é certo e verdadeiro, Sócrates afasta de si imediatamente essa primeira acusação de que poderia levar aqueles juízes ao erro por meio de um discurso com uma retórica muito enfeitada. E assim ele diz: não sei absolutamente falar bem, a menos que chamem de orador eloquente quem só diz a verdade. Ou seja, né, essa adjetivação de ser hábil no falar só diz respeito a ele caso a habilidade no falar seja falar a verdade. E aqui eu queria trazer um ponto importante com relação à ironia socrática, porque no método dialético é necessária essa desconstrução, né, do argumento que vai ao caminho do falso. E muitas pessoas às vezes podem associar a isso talvez um viés meio niilista, né, um negativismo frankfurtiano, algo do gênero. Né, e não é o caminho certo de se pensar a dialética socrática, porque sim, ele faz a negação como um meio para o caminho da afirmação, né, é uma expressão de uma certeza originária. E assim ele traz para a realidade do discurso a existência, ou melhor, a pré-existência de uma verdade universal sem ter a necessidade de expor ela imediatamente. Afastada da realidade do discurso socrático, essa hipótese da relativização da verdade, é aberto o caminho, então, para que Sócrates comece, de fato, a sua apologia diante dos juízes. E, para isso, ele segue uma determinada regra, que é, primeiro, se defender contra os argumentos mais remotos, mais antigos. Porque, como a gente tinha dito, a difamação, né, essa campanha difamatória contra a pessoa de Sócrates já era bastante antiga, não era algo que tinha se iniciado com, né, essa acusação que o havia levado até o tribunal, né, com Anito e Meleto, mas já era algo bastante antigo. Só que um grande obstáculo que se impunha, né, essa defesa contra, né, as difamações mais antigas é o fato de que grande parte dos difamadores não eram conhecidos, sequer por Sócrates. Né, talvez alguns já tivessem morrido ou que tenham caído aí, né, nas brumas do esquecimento.
né? Dessa forma, ele não conseguia dialogar diretamente com esses que o haviam destruído a sua imagem, de maneira a reconstruir uma imagem correta, né, da sua própria pessoa. Dentre os poucos que ele consegue identificar, está ali Aristófanes, né, que é um poeta, né, um comediógrafo, que tem alguns livros que ainda chegaram até nós, né, das nuvens e tudo mais, mas ele assim, é quase ridículo quando comparado aos grandes, né, poetas trágicos, né, um Sófocles, um Eurípides, um Ésquilo, né, é de fato irrelevante. Mas ele tem ali o seu reconhecimento e é um dos que fez, né, essa campanha de difamação contra Sócrates. E fato é que, dentre, né, os argumentos trazidos contra sua pessoa, é que Sócrates seria um especulador de assuntos do céu e da terra, terrenos e ultraterrenos, o que em alguma medida comporta alguma verdade, mas é sobre a questão de se ter razões, mas não a razão completa. É muito conveniente para alguém que traz uma acusação um pouco pautada na realidade, que se apresente ali algumas realidades esparsas, sem que isso realmente prejudique o entendimento completo da matéria. De modo que os juízes que têm contato com aquela acusação imaginem que, com base naquelas pequenas verdadezinhas, todo o resto esteja correto. E Sócrates, em defesa própria, apresenta que muitas dessas realidades possivelmente especulativas eram trazidas não por ele, mas como remontassem ali, de fato, aos filósofos da natureza, né, os pré-socráticos, e que eram apresentadas ali como uma hipótese no trabalho ali em busca da verdade. E não que ele especulasse sobre essas realidades, mas que ele, tratando delas como faria qualquer outro pensador, e isso ele aborda muito bem, né, ele basicamente buscava atingir não uma especulação, mas aquilo que é pleno de certeza. E como carecesse de testemunhas para isso que ele alegava, ele convida os próprios juízes do tribunal para que confirmem isso que ele está dizendo. Afinal de contas, Sócrates era aquele filósofo meio doido que andava pela cidade debatendo com todo mundo, né, nas praças, nas ruas, né? Então, provavelmente, se não todos eles, ao menos grande parte, em algum momento já teriam dialogado de alguma forma com Sócrates ou presenciado algum desses diálogos, e poderiam afirmar, por conta disso, que ele não era um simples especulador, mas alguém que, por um método dialético, procurava destruir certas convicções que eram sempre falsas para almejar uma verdade suprema universal. Desse modo, não seria correto atribuir a si as acusações feitas, por exemplo, por Aristófanes. Mas como não tivesse uma voz que se levantasse em favor ali do mestre, ele próprio testemunha em favor de si e começa a contar uma história, né, uma história real que ocorreu quando um de seus amigos próximos, né, que acompanhavam Sócrates, né, em meio à sua vida filosófica, que era Querefonte ou Querofonte em diferentes traduções, esse homem foi até o templo de Apolo e questionou ali ao oráculo, né, que teria, né, seria esse mediador entre a verdade divina e a realidade humana. É perguntado ali a esse oráculo se Sócrates era de fato o mais sábio de todos os homens, ou se haveria alguém mais sábio do que Sócrates. E a resposta simples e direta é que não há nenhum homem mais sábio que Sócrates. E quando isso é apresentado a ele, a reação é de estranheza imediata, né? O que ele vai pensar? Poxa, eu que sou tão ignorante, tenho pouquíssima certeza, sei pouquíssimas verdades, ou talvez nenhuma, né? Como posso ser eu o mais sábio de todos os homens? De tanta gente que é tão reconhecida em meio ao povo, né? Políticos, artesãos, né? Poetas, gente realmente muito prestigiada pela sua capacidade intelectual, como eu, que sou um profundo ignorante, vou ser o mais sábio. Isso é apresentado a Sócrates como um enigma e mesmo um propósito de vida. Porque o que é apresentado ali como verdade divina não pode estar errado. Mas como que ele pode aceitar que uma pessoa tão ignorante seja mais sábio dentre todas? E assim ele começa a interrogar as mais diversas autoridades reconhecidas ali em meio ao povo. Políticos, poetas e, poxa, em todo momento ele constata que, por mais que fossem considerados sábios, eles tinham somente uma presunção de saber, mas não tinham de fato uma sabedoria. E a conclusão que ele sempre tomava é, poxa, eu vejo que essa pessoa está errada e por saber disso eu de fato sou mais sábio que ela. E muitas vezes as mais sábias dentre essas pessoas eram trabalhadores, pessoas humildes que não tinham essa presunção absoluta de saber, mas estavam dispostas a aprender. Talvez não fossem sábias como Sócrates por não identificar as falhas nas outras autoridades, mas pelo menos tinham a sabedoria suficiente da própria ignorância, ao ponto de não assumirem verdades da qual elas não tinham um verdadeiro domínio. E assim ele vai criando um sem número de inimigos. O próprio Sócrates diz no depoimento dele: daí por diante, prossegui no mesmo compasso,
percebendo com pesar e medo que incorria no ódio de um sem número de pessoas, mas estava convencido de que era obrigado a pôr o serviço divino acima de tudo mais. Então ele entende que todo esse processo em que ele vai conversando com as grandes autoridades, procurando alguém que seja mais sábio que ele, e concordando sempre que ele de fato é mais sábio do que a outra pessoa por não possuir a presunção de sabedoria, ele está na verdade seguindo o que é uma vontade divina após a revelação ali ao oráculo e trazido por seu amigo Querofonte, que ele é o mais sábio de todos os homens, ou seja, é uma vontade divina que ele viva da filosofia. E assim ele continua. Vi-me, portanto, na contingência de continuar com o estudo no sentido do oráculo, junto dos que pareciam conhecer alguma coisa. E é importante notar que se Sócrates coloca o Deus como a causa de sempre ter seguido esse caminho da filosofia, né, que é um caminho para a morte por meio da virtude, inclusive, e ele destaca bastante que não é o mesmo caminho seguido por aqueles que vendem o seu conhecimento ou a sua suposição de conhecimento, né, que seria o mais correto. E como prova disso, ele coloca a sua própria pobreza, né? Sócrates não tinha dinheiro algum, diferente de Platão, que era profundamente abastado, né? A gente se recorda, né, que Platão vem de uma família bastante tradicional ali na Grécia, né? Salvo engano, o avô, né, que foi Solon, um importante jurista, né, que foi importante na transição ali da oligarquia e democracia ateniense e tudo mais. Sócrates era o oposto, era profundamente humilde, era pobre e sempre se dedicou somente à filosofia. Né, fugiu dos cargos políticos e ele próprio disse que se ele tivesse vivido uma vida muito pública, mais pública do que ele já vivia, né, nos diálogos ali na cidade, ele provavelmente teria morrido muito antes, teria sofrido muito mais, não teria chegado onde ele chegou. E provavelmente, eu acho que seria bem possível que teria corrompido nessa sua busca pela verdade, talvez por questões mais efêmeras relacionadas à política. E aí a conclusão lógica que decorre do fato de que Sócrates nunca se dedicou, senão ao seu propósito da filosofia, é que de fato ele empenhou toda a sua existência, toda a sua vida, todos os seus esforços e energia somente para atender ao propósito do deus, né, de Apolo, que trouxe para si a verdade da sua sabedoria. Então ele inicia isso que seria a escola da filosofia para o resto dos tempos, né? Ele é o precursor de um método filosófico que é aprimorado com Platão e que é um legado para a humanidade, realmente para que o pensamento humano possa se formar tal qual se formou. Haverá alguém como Nietzsche, por exemplo, que muito vai criticar com relação a isso, vai dedicar um ódio considerável a pessoas como Sócrates, mas inegável é a sua influência. E como se o pagamento pelo exercício ali do filósofo fosse o domínio da verdade, Sócrates conclui que, em realidade, ninguém sabe de fato o que é belo e verdadeiro. E somente alguém que tem uma capacidade sobre-humana, um verdadeiro Deus, vai ter domínio de uma tal coisa. E por isso, ele que tem noção dessa realidade é o verdadeiro sábio. Assim ele fala, só o Deus é sábio. E que com esse oráculo queria ele significar que a sabedoria humana vale muito pouco e nada, parecendo que não se referia particularmente a Sócrates, e que se serviu do meu nome apenas como exemplo, como se dissesse, homens, o mais sábio dentre vós é como Sócrates, que reconhece não valer realmente nada no terreno da sabedoria. Só que isso parece contradizer um pouco com os próprios intentos de Platão no terreno da metafísica, porque afinal de contas, na medida em que ele almeja o ultraterreno, o ultrassensível, ele transcende muito essa capacidade humana, visando o que vai além disso. E ele se utiliza muito nesse aspecto dos mitos, que é como uma hipótese verossímil para aquilo que transcende a nossa capacidade, aquilo que nunca vai nos ser acessível, senão talvez em uma vida após a morte, ou naquilo que de fato está dentro de nós, né, num sentido eterno da nossa alma. Vamos lembrar que para a teoria do conhecimento platônica nós já temos todas as verdades universais, só que pela queda, né, neste mundo terreno, né, nesse mundo de sensibilidade que nos leva ao erro, a gente acaba se confundindo. E essas verdades pré-existentes da nossa alma se tornam em alguma medida inacessíveis. E a filosofia é o meio que se encontra para atingir essas verdades eternas que já estão escritas na nossa alma. E eu vinha dizendo, Sócrates ele estava praticando essa sua vida de filosofia, o que ele considerava ser simplesmente seguir as ordens de uma vontade divina. Só que, em meio aos muitos anos que se passavam, em meio às muitas autoridades refutadas, né, pelo seu método dialético, ele foi ganhando uma notoriedade, principalmente entre os jovens. E ele próprio chega a dizer que, de fato, às vezes poderia ser divertido nessa sua prática dialética, porque
ele expunha muitas vezes ao ridículo aquela pessoa que se considerava muito sábia, muito sagaz, o que realmente devia ser bastante cômico. Essa época deve ter sido muito doida, né, com o filósofo dormindo em barril, o outro discutindo com todo mundo na rua, né, deve ter sido bastante divertido viver nessas épocas de Péricles ali em Atenas. Mas um ponto de atenção importante, e é o que trouxe aos novos acusadores matéria, né, para sua denúncia, é a questão dessa adesão generalizada dos jovens a essa prática socrática. Achavam muito interessante e começavam eles mesmos a praticarem essa dialética pelas ruas, refutando as novas autoridades, inclusive os próprios pais e etc., o que foi gerando ali um mal-estar muito grande. E é exatamente com esse mal-estar que Meleto, Anito e outros representantes das classes feridas ali por essa filosofia insurgente encontram matéria suficiente para trazer a sua denúncia. Mas que conhecimento tinha Anito, Meleto e todos esses a respeito das atividades de Sócrates? Nenhuma. Isso de fato revolta ali o filósofo, que chega a dizer que verdadeiramente quem devia ser preso e condenado era o próprio Meleto por levar tanta gente ali ao tribunal com base em questões absolutamente infundadas. Sócrates chega a dizer, inclusive, que ninguém que, por acaso, se aventurava com ele nessa vida de filosofia havia sido forçado àquilo, mas sim que tinha vindo voluntariamente, e inclusive diz que não teve nenhum discípulo. Se muitos dizem que Platão é discípulo de Sócrates, dizem isso mais por uma conveniência, porque de fato Sócrates não era um mestre propriamente dito. Ele exercia sua atividade e com isso estimulava outros tantos a também fazerem, porque se ele buscava a virtude, o bem e a verdade, é natural que isso, parecendo justo para muitos, vai ser também motivação para seguirem um mesmo caminho. E surge a discussão a respeito desses mestres da virtude, outra vez voltando ali aos sofistas, mas afinal de contas, Sócrates, resumidamente, apresenta a Meleto a pergunta: ora, o que você acha que de fato vai melhorar esses jovens? Porque afinal de contas, se eu prejudico e corrompo todos aqueles que me seguem, quem é que vai de fato trazer o bem? Meleto traz uma resposta a contragosto ali, como que obrigado a responder algo. Ele simplesmente diz: as leis, né, vão fazer os jovens melhores e vai ajudar a instruí-los. E Sócrates responde: tá bom, sua resposta é ridícula, até pode ser verdade, mas eu não estou perguntando o que, mas quem. E aí Meleto dá a resposta mais geral possível, que qualquer um aqui, ó, todo mundo que está aqui julgando, eles estão de acordo com a lei, só você que está errado. E aí Sócrates espantado, né? Nossa, então é muito fácil resolver os problemas do mundo, porque todo mundo é excelente e eu sou péssimo, né? Então vai me matar e o mundo vai viver, né, numa apostasia, vai ser alguma coisa maravilhosa, né, uma utopia aqui na Terra, né? Vão todos gozar de abundante sabedoria quando Sócrates morrer, né? O que é absolutamente ridículo, né? E ele faz a comparação ali com os adestradores de cavalo, de que, poxa, quantos bons adestradores existem? São muitos ou são poucos? Quantos são aqueles que realmente exercem bem o seu ofício? Sempre são pouquíssimos, então a própria alegação de Meleto, de que todos ali, exceto Sócrates, poderiam colaborar para o bem da juventude, era absolutamente infundada. E ele repete, né, em resposta aos seus acusadores, de que eles absolutamente não faziam ideia do que estavam falando, mas estavam só repetindo as acusações antigas. E essas acusações Sócrates já tinha respondido anteriormente. Então, cabia agora aos seus juízes decidirem de fato, com base em tudo que ele apresentou, se ele deveria viver ou se seria condenado à morte. E se seria condenado à morte, para ele pouco importava, a justiça era ali unânime, e ele seguiria o que fosse decidido sem qualquer medo. E aí a gente lembra que a morte para Sócrates não é necessariamente boa nem ruim. Mas antes que eles decidam, Sócrates apresenta um pouco mais do que ele de fato fazia, para que vejam se de fato era tão prejudicial assim, né, o seu ofício enquanto filósofo, e se aquilo que ele realizava realmente era prejudicial e corrompia os jovens atenienses. Assim ele fala: outra coisa não faço senão perambular pela cidade para vos persuadir a todos, moços e velhos, a não vos preocupardes com corpo nem com riquezas, mas a pordes o maior empenho no aperfeiçoamento da alma, insistindo em que a virtude não é dada pelo dinheiro, mas o inverso. Da virtude é que provém a riqueza e os bens humanos em universal, assim público como particulares. Se com semelhantes ensinamentos eu corrompo a mocidade, é que são realmente prejudiciais. Estará falando à toa quem afirmar que eu ensino coisa diferente. Por isso, atenienses, vos direi, quer obedeçais a Anito, quer não, quer me absolvais, quer não, ficais certos de que jamais procederei de outra maneira, ainda que tenha de morrer 1000 vezes. E eis que, para surpresa de ninguém, Sócrates é condenado à morte.
O que surpreende é a diferença pequena entre aqueles que foram favoráveis e os que condenaram. Em torno de 220 foram favoráveis a Sócrates, enquanto 280 condenaram à morte. Então, né, como ele não tinha se utilizado de nenhuma estratégia que buscava ali a misericórdia dos seus juízes, gerar algum tipo de dó, ele imaginava uma diferença muito maior. Ele não trouxe, por exemplo, a esposa, os filhos, né, e chorou em meio a todo mundo, né, meu Deus do céu, eu mereço viver, eu não fiz nada de errado, né, tenha dó, não sei o quê. Muito pelo contrário, ele leva para os seus acusadores a culpa e justifica a sua conduta a todo tempo. Então é normal que ele não gerasse ali talvez a simpatia dos seus juízes suficiente para levar à absolvição. E então ele se pergunta: de que sou digno eu? Afinal de contas, se vocês me condenam à morte, eu acho que vocês estão erradíssimos. E para mim, eu sou digno de um tratamento muito melhor, né? Como um verdadeiro atleta campeão das Olimpíadas ou algo do gênero, né? Um banquete que me recebesse, mas vocês me condenam à morte. Então, que assim seja. Cada um cumpre sua pena, eu cumpro a minha pena de morte e vocês assumem a culpa de terem condenado alguém que era inocente e ainda mais, né, alguém que realmente buscava a justiça. E se ele não fugia da morte, esses 280 que condenaram um inocente à morte não fugiriam da maldade. Assim ele fala: mas, ó cidadãos, talvez o difícil não seja isso, fugir da morte. Bem mais difícil é fugir da maldade, que corre mais veloz que a morte. E agora eu, preguiçoso como sou e velho, fui apanhado pela mais lenta, enquanto os meus acusadores, válidos e leves, foram apanhados pela mais veloz, a maldade. Assim, eu me vejo condenado à morte por vós, vós condenados de verdade, criminosos de improbidade e de injustiça. Eu estou dentro da minha pena, vós dentro da vossa. E talvez essas coisas devessem acontecer mesmo assim, e creio que cada qual foi tratado adequadamente. Então ele se entrega com coragem, com muita sabedoria, àquilo que era realmente o caminho da sua vida, a morte. E ele se despede então de uma maneira tão lendária, tão marcante, quanto toda essa apologia, falando o seguinte: mas já é hora de irmos, eu para a morte e vós para viverdes. Mas quem vai para a melhor sorte, isso é segredo, exceto para Deus. Então a gente termina por aqui, é só isso tudo. Lembrando que esse é o segundo vídeo de uma série, né, que eu planejei para durar a vida toda. Né? Minha intenção é passar por todas as obras de fato relevantes aí da história da filosofia. Né? Já apresentei um pouquinho do projeto aí no primeiro vídeo, convido, né, você para que assista o primeiro vídeo caso não tenha assistido. E sabendo que é algo que transcende muito minha capacidade, não vou deixar de me esforçar ao máximo, mesmo assim, para que chegue o mais longe possível. Né? Então, te convido para participar desse projeto. Né? A nossa próxima leitura vai ser Criton e depois Fédon. Tá? A gente ainda vai passar por muitas obras de Platão e depois disso evoluiremos ali para outros tantos autores. Tenho certeza que vai ser muito legal. Então, é isso. Se inscreve aí no canal para você acompanhar esses vídeos e fica com Deus. Abraço.